és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Mais uma vez o programa Momentos de Fé chega em sua casa, é uma alegria. Quero pedir licença e trazer a bênção de Deus, nosso Senhor, para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa. Gostaria de ressaltar no início dos nossos trabalhos, hoje, que o programa Momentos de Fé, ele é um programa que quer fazer a diferença na sua vida. Não é mais um programa entre tantos outros programas que você possa acompanhar na TV. É um programa que sempre leva em conta a fé e procura trazer para a sua vida mensagens, reflexões, orações, para que Deus Nosso Senhor, através dessas reflexões, possa encontrar espaço na sua vida, na vida da sua família. Hoje nós temos a grande alegria de já estar aí às portas da grande celebração da Páscoa e poder trazer em nosso programa o nosso arcebispo, Dom José Alberto, que hoje vai conversar um pouquinho conosco sobre a Semana Santa, o Tríduo Pascal, essa experiência da Páscoa, que é o diferencial da ação de Deus para a vida humana, para abençoar e iluminar as nossas vidas. Dom José, é uma alegria ter o Senhor entre nós, é uma alegria trazer o Senhor para que o Senhor possa falar diretamente ao seu rebanho através do nosso programa Momentos de Fé. Seja bem-vindo. Satisfação, Padre Jair, e todos os telespectadores deste Momentos de Fé. E nós que estamos para celebrar aí a Semana Santa com a morte e ressurreição de Jesus, culmina justamente com a vitória de Jesus. A maior festa nossa, sabendo que nós não estamos apenas seguindo um líder humano, por melhor religioso que seja, mas o Filho de Deus, aquele que tem condição de nos orientar sobre como caminhar nesta vida rumo à pátria definitiva. Somente com Jesus nós temos esta possibilidade de transpor aquilo que é o limite nosso humano, natural, para o sobrenatural do amor de Deus. Então é uma felicidade a gente poder refletir sobre esses momentos importantes da nossa vida cristã. O nosso programa, ele traz esse nome, né? Momentos de Fé, exatamente para que a gente traga aquilo que é importante, que é essencial da vida e da fé do nosso povo. E quando a gente chega neste tempo, já agora no auge, né, das celebrações que vivemos com a proposta da Quaresma, quando a gente chega nesse tempo da Semana Santa, de fato, se faz muito significativo refletirmos sobre este tempo, Dom José. Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que está em casa, né? Prepare o seu coração, se abra a essa experiência. São as orientações da igreja, o nosso pastor falando conosco sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida. Gostaria de lembrá-lo, busca lá na sua cozinha, no seu cantinho, no seu bebedouro, no seu filtro, o seu copo com água e já coloque junto da TV, assim como está posto aqui o nosso copo com água, para que no final do nosso programa a gente possa abençoar a água e rezar sobre você e toda a sua família. Também gostaria de lembrar mais uma vez, aqui sobre a nossa mesinha está o CD do Padre Jairo, o nosso trabalho de evangelização pela música, e toda vez que você adquire o nosso CD, que você pode encontrar tanto na Associação Bom Pastor como na Livraria Rainha da Paz, você está nos ajudando nos preparativos para a composição do nosso novo trabalho neste ano de 2014. Se Deus quiser, haverá
aí na apresentação para vocês do CD Sublime Encontro, exatamente trazendo mensagens de fé, trazendo reflexões sobre a vida da igreja e assuntos importantes do nosso cotidiano. O Padre Jairo Cantor é um evangelizador pela música. A gente tem o sacerdócio, tem o ministério, está a serviço da igreja e quando canta quer também tocar o coração do povo de Deus, anunciando a palavra por meio da música. Então que você possa contribuir conosco. Você pode adquirir o seu CD na Livraria Rainha da Paz ou na Associação Bom Pastor. Retomando aqui os nossos trabalhos e o nosso assunto, Dom José, eu gostaria de pedir ao senhor, geralmente os nossos programas, eles são perguntas, não é? E para o senhor eu não quero fazer perguntas, porque eu vejo que o senhor é o meu pai, não é? No sacerdócio, é o meu pastor, é o pastor do povo que nos acompanha em casa. Então, não perguntas, eu quero pedir ao Senhor, fale um pouco para nós da Semana Santa, da sua importância para a vida, para a fé do nosso povo. Sim, Padre Jairo, telespectadores, nós celebramos o Natal de Jesus como uma grande festa, de fato é uma grande festa. Porém, a criança ainda vai demonstrar na sua vida a que veio, da onde veio e para onde vai, e a sua missão aqui. Isso ele vai provando aos poucos, não só nos milagres que ele faz, mas no maior deles, que é a vitória sobre a morte. Ser humano nenhum, fundador de religião nenhum é capaz disso, de superar a morte. A medicina, a ciência pode alongar a vida dentro daquilo que é o potencial da genética do ser humano. Mas a vida que não termina, só Deus pode nos dar. Então é a Páscoa que vem configurar a natureza divina de Jesus que assumiu a nossa natureza humana no Natal. Então a maior nossa festa é a Páscoa, por causa da vitória de Jesus. E nós, em toda a celebração da missa, celebramos a Páscoa de Jesus, a morte e ressurreição do Senhor. E nesta Semana Santa, na Semana Santa, nós acompanhamos cada passo dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra, que veio demonstrar que mesmo nas oposições, mesmo na morte física, ele não sucumbe. Sim, ele foi até o sepulcro, mas ele também nos tira como que do nosso sepulcro, dos nossos limites, para nos dar a vida nova. E ele também promete a ressurreição para nós. Então nós firmamos a nossa fé em Jesus que ressuscitou de entre os mortos. Então na Semana Santa nós meditamos cada passo desses últimos acontecimentos que culminam com a vitória de Jesus sobre a morte. Então nós celebramos, por exemplo, a última ceia em que Jesus realiza o que ele prometeu, dar a carne dele, o sangue dele. Ele dá a grande lição do lava-pés, quer dizer, ele veio para servir de um serviço que nos dá a vida em plenitude. Não é apenas fazer um ato de caridade. Ele veio nos dar uma possibilidade de uma vida imorredoura. Mesmo que passemos pelos limites da morte física natural, ele nos faz ressuscitar também. E na Sexta-feira Santa, nós aí acompanhamos a condenação dele à morte, ele inocente, é como que ele assume a nossa natureza humana, a humanidade inteirinha ali com ele, carrega a cruz da vida limitada do ser humano. Ele é batido, ele é como que espezinhado, massacrado, e ele se sujeita a tudo isso, como diz o profeta Isaías, como um manso cordeiro vai até o matadouro, e ele não reclama, ele sabe que ele está regenerando a humanidade com a oferta de si. Então ele prova que a vida que ele dá é uma vida que transforma a nossa, para que também nós aprendamos na história da vida a enfrentar tudo aquilo que se opõe aos valores de Jesus e do seu Evangelho. Então ele nos diz que somente nós temos vida
quando nós damos a nossa em bem do semelhante. Então é o sacrifício total, é o amor total. Ele não deixa depois na cruz nem o último pingo de sangue e de água, ele dá tudo. Só que ele demonstra que se nós fizermos também essa metanoia, essa transformação dando de nós, aí com ele nós temos a vida nova. Então a Páscoa, ela vem demonstrar que apesar de todo o sacrifício humano, da opção que nós fazemos por uma vida diferente, e é uma opção, Jesus falou, o caminho que leva à perdição é fácil, é só seguir os instintos. Mas o caminho que leva à salvação é o caminho de amor, uma oblação total. E ele fez isso, até o sacrifício total. Então a gente vai ver na celebração com Jesus na Semana Santa que nós temos a certeza que nós não sucumbimos, não ficamos no sepulcro, né? Então é o aleluia, isto é o grande louvor ao Senhor, que ele nos dá vida e vida plena. Então a Páscoa, ela de cheio vem nos demonstrar que vale a pena seguir Jesus, porque ele não é um líder humano simplesmente, mas ele é o Filho de Deus. Com a ressurreição, ele conota isso. É a nossa alegria, grande alegria, é a nossa festa. Eu fico assim, Dom José, e eu percebo que as pessoas, elas sempre se prendem tradicionalmente, elas têm costumes, hábitos, né? Historicamente as pessoas têm costumes, hábitos muito comuns na Quaresma e na Semana Santa, né? As pessoas intensificam o seu olhar sobre o crucificado. Uma coisa que me chama muita atenção, o senhor já fez a referência aí, né? Os últimos momentos de Jesus. São momentos que, se nós prestarmos atenção, nos levam de fato a uma maturidade na nossa fé, porque a gente percebe exatamente isso. Caminhar com Jesus na Semana Santa, acompanhar os passos dados por Ele, observando tamanha prova de amor em cada momento ali, é para nós um ato redentor. O que me chama muito a atenção e que me fortalece muito na minha fé também, e eu procuro passar isso para o povo, na paróquia, nos meus encontros, na minha convivência com o povo, é isso. O que eu acho muito rico na nossa experiência enquanto igreja é exatamente a vivência desses tempos, no ano litúrgico, né? São tempos, como por exemplo, nós tivemos aí agora o tempo da Quaresma, nós estamos aí dentro desse contexto de Semana Santa, e a gente percebe que cada momento deste vivido é redentor e nos quer apresentar de fato cada passo dado por Jesus. O senhor começou falando do Natal, né? E aí depois o menino mostra a que veio, e esta mostra a gente percebe objetivamente na Semana Santa, né? Sem dúvida nenhuma. E é bom a gente também focalizar que hoje nós estamos num corre-corre da vida muito grande. E muitos até se aproveitam nos dias de Semana Santa para ir passear, etc. Não é que seja proibido passear, mas é preciso a pessoa também retomar o sentido da própria vida conforme as coordenadas de Deus. Se nós não focalizarmos também, não aproveitarmos desses momentos grandes de motivação, estímulo e crescimento da fé, a gente pode se paganizar muito, embora até de vez em quando rezemos, né? Mas então a gente também é chamado a atenção para, na Semana Santa, pelo menos aproveitarmos para participarmos das cerimônias lá na igreja, que vão caracterizar tudo isso que a gente aqui está refletindo, né? A cada passo. Tem gente que vai às procissões durante a Semana Santa, procissão da entrega, né? Das imagens, a procissão do encontro, a procissão do Senhor morto, a procissão da ressurreição. São também manifestações populares de devoção, de fortificação da fé. Mas os momentos litúrgicos fundamentais nós temos na celebração, por exemplo, da Eucaristia de cada dia, que vai focalizar todo o mistério do amor de Deus,
da sua entrega, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Então, todos são convidados a isso. Aliás, na Quaresma nós já fizemos reuniões em famílias com a campanha da fraternidade, para a gente demonstrar que a nossa fé, ela não é apenas contemplativa, é uma fé na contemplação, fortificando a nossa ligação com Deus, mas a nossa ligação com o irmão e a irmã para dar vida também, né? Então é a prática da fé no convívio fraterno, né? Então, e durante a Semana Santa, a gente repensa isso para ver como caminhamos com Jesus, como caminhamos com o semelhante. Jesus deu a vida por nós, será que nós damos também para o marido, para a esposa, pais, filhos, na igreja, na sociedade, no trabalho? Será que nós somos pessoas de Deus, pessoas do amor ao semelhante? Então aí fazemos valer a aplicação do que a gente medita na Semana Santa para a nossa própria vida. Aí a nossa fé se fortifica. E aí, nesses momentos de fé caracterizados também, de modo especial na Semana Santa, eles vão fortificar depois a nossa caminhada para, como diz São Paulo, vivermos ressuscitados com Jesus. Na carta aos Colossenses, ele coloca bem claro isso. E também aos Efésios, também aos Coríntios. Então, é muito importante que esta fé fortificada na Semana Santa e vivenciada de modo especial nessa morte nossa para o egoísmo, para o pecado, nós depois vamos também ser solidários, promovendo vida, superação dos mecanismos de morte que agridem o semelhante, os mais indefesos, a criança, os jovens, idosos, a mulher, os negros, os índios. Então nós vamos nos voltar para o semelhante convertidos. A Semana Santa nos chama a uma conversão, a uma mudança de vida. Então, se a gente não aproveitar também em determinados momentos, a gente se paganiza, embora a gente se diga religioso e fazendo até de vez em quando alguns atos religiosos. Mas é importante aproveitar a Semana Santa para a gente solidificar mais a nossa fé em Jesus que vence a morte. Então, olha só o que o nosso arcebispo nos diz. A gente precisa ter mais cuidado, ser mais zeloso na nossa prática religiosa, dar maior atenção à Semana Santa e na nossa comunidade, junto à nossa comunidade religiosa, contemplar os passos dados por Jesus para a nossa salvação. Isso é muito importante. Dom José, eu gostaria de pedir para o senhor também para falar um pouquinho para nós sobre uma realidade que está no interior da Semana Santa, no coração da Semana Santa ali, que nós, dentro da igreja, nós falamos muito e nomeamos como Tríduo Pascal, né? E muita gente tem dúvida, o que seria esse Tríduo Pascal? A gente sempre lembra, é claro, que são 3 dias, né? E eu gostaria de pedir ao senhor que pudesse falar um pouquinho para nós sobre esse Tríduo Pascal. É justamente o cume, o máximo da vida de Jesus que nós celebramos nesses 3 dias seguidos, né? Quinta-feira Santa, ele antes de ir para o Horto das Oliveiras, ele se reúne com seus apóstolos ali para a ceia pascal. Porque os antigos judeus, eles celebravam todos os anos a Páscoa, né? Era na primeira lua cheia do Oriente, né? Do Oriente, da primavera do Oriente. Então, nessa reunião eles usavam do pão ázimo, isto é, sem fermento, e da carne assada de um cordeiro de 1 ano, e distribuía para a família. Isso porque, na época, os judeus estavam escravos no Egito e o anjo passou, e aonde o sangue desse cordeiro, que era usado para pintar aí o portal das casas dos judeus, aí o anjo não fazia nada naquela casa. Mas aonde não tinha, que era dos egípcios, morria o filho mais velho, né? E eles então comeram logo e saíram em fuga porque o faraó deixou. Então para eles a passagem do anjo
para a libertação deles. Só que Jesus deu uma conotação bem diferente. É passagem, sim, Páscoa significa passagem, mas a passagem para a vida diferente, né? Então, da morte para a vida. Então, ele instituiu a Eucaristia que ele prometeu, isto é meu corpo, cálice do meu sangue, deu a lição do lava-pés, do serviço, e em seguida ele foi para o Horto das Oliveiras, onde ele foi traído por Judas, que o beijou, né? Porque o Judas tinha combinado com o Pilatos lá e os seus soldados, a quem ele beijasse era aquele. Então prenderam Jesus. Aí começou, porque Jesus foi lá para rezar no Horto das Oliveiras, suou sangue, né? Então a Sexta-feira Santa celebra tudo isso aí, esse sofrimento de Jesus, que foi para o holocausto, para o sacrifício. E ele mesmo tinha dito no Horto das Oliveiras, Pai, porque ele sabia o que ele ia passar, né? Mas ele sujeitou, Pai, se for possível, que eu não sofra desse tanto, mas se o Senhor quer que eu dê tudo de mim, eu estou disposto, e ele deu, né? Então ele foi até o sacrifício da cruz. Ele carregou a sua cruz, foi batido, o Cirineu ajudou a carregar, as santas mulheres em volta, a sua mãe lá, e que sofrimento, Maria, né? Que sofrimento. Ela lembrou-se do que certamente o Simeão tinha dito quando o menino foi oferecido ainda no templo, né? Uma espada de dor transpassará o seu coração. Mas ela ficou firme na sua fé, foi até o fim com o seu filho. Então, no Tríduo Pascal, nós celebramos isso e depois Jesus morre na cruz, ele sofreu, como nós sabemos, a lança que colocaram fundaram o peito dele, até atingindo o seu coração, e ele já tinha sido muito batido, derramou todo o seu sangue, e ele morre na cruz, e depois ele é sepultado. Porém, no primeiro dia da semana, a primeira férias chamada na época, o primeiro dia de trabalho, é que nós cristãos celebramos o dia da vitória de Jesus, no primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, Dominus, quer dizer Senhor. Então é o domingo da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Então o Tríduo Pascal é justamente o conjunto desses dias, né? E que na igreja, aliás, no sábado santo, à noite, é que nós celebramos esse triunfo. Temos até a bênção do fogo novo, do Círio Pascal, simbolizando Jesus ressuscitado, e em seguida a celebração da missa. Isso é lindo, é maravilhoso quando a gente celebra liturgicamente com a comunidade, como a igreja, todo esse mistério do amor de Deus que a gente renova. Agora, a missa, por exemplo, não é simplesmente uma encenação de novo que a gente faz. Jesus fez e falou, façam isso em minha memória, né? Fazer isso em minha memória. É o que nós fazemos mesmo. É Jesus mesmo presente na Eucaristia. E a Páscoa é a ressurreição de Jesus mesmo. E até em toda a celebração da missa nós dizemos, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Momentos de Fé traz para você essas reflexões profundas, né? Nós estamos falando sobre coisas tão importantes para a nossa vida de cristãos, orientadoras, de fato, da nossa fé. Uma coisa que Dom José dizia e que eu vejo que fica bem forte para nós é isto. A Semana Santa nos convida a um renascer, né? Um ressuscitar com Jesus. E a nossa ressurreição, ela deve acontecer com nossa mudança de atitude ao contemplar a entrega do ressuscitado. E quando nós mudamos de atitude, nós ressuscitamos com ele. É uma profunda experiência de ressurreição, né, Dom José? E eu vejo que todos os dias nós sempre trazemos reflexões profundas. No ano de 2013, foi iniciada em nossa arquidiocese uma campanha ao longo da Quaresma, e foi feita uma motivação para que as pessoas, no domingo da Páscoa, elas se reunissem um pouco para rezar ao meio-dia, né? E chamaram de Hora da Fé. Esse ano tem o repeteco. Eu já tenho até aqui comigo, né? O cartaz, a Hora da Fé, né? Que vai acontecer no dia 20 de abril, ao meio-dia, e tem uma proposta, exatamente, a experiência que a gente faz da ressurreição também nos traz uma proposta de uma mudança de atitude e até o resgate de alguns valores para a vida do cristão, né, Dom José? O senhor poderia falar um pouco para nós sobre a Hora da Fé? Sim, em 2014? Isso, nós fizemos na Páscoa do ano passado, conclamamos todo mundo, os católicos e também quem gostaria de fazer, mesmo não sendo católico, a sua oração naquele momento, né? Porque tem muitos que acreditam em Jesus que morreu e ressuscitou, mesmo não sendo católicos, e podem fazer a sua oração ali. Mas nesse ano nós resolvemos fazer
uma preparação ainda maior, colocando uma cruz na porta de casa, indicando que o nosso sinal é Jesus, que morreu na cruz, né? A cruz é o nosso sinal de quem aceita Cristo. Porque aceitar só a vida sem passar pela transformação da própria, então não tem muito resultado. Então a cruz nos lembra que nós aceitamos, né, com Jesus também a cruz, mas queremos com Ele, embora carregando nas dores, nas dificuldades da vida, nós cremos em Jesus que venceu a cruz, que superou a morte e que viveu e que nos deu a ressurreição também. Então é o sinal de nossa fé, a cruz. E até nós católicos costumamos nos benzer, né, fazendo o sinal da cruz, né, invocando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, indicando que é através de Jesus que nós vamos ao Pai com a ação do Espírito Santo. Então a cruz é o sinal, é o símbolo de nossa fé. Então a gente pede, aí quem não colocou, pelo menos coloque na Semana Santa a cruz na porta de casa, indicando: eu sou uma pessoa que sigo a Jesus, que assumiu a sua cruz e eu assumo a minha também, mas com a certeza de que a gente vence a cruz e ressuscita com Jesus. Dom José, é uma alegria muito grande, né? O senhor sabe o quanto eu sou sincero e não é por causa do programa em si, mas é uma alegria muito grande ter o senhor conosco, ouvir os ensinamentos que o senhor nos traz como pastor. E neste momento eu quero pedir ao senhor, deixe um recadinho final, uma mensagem de Páscoa para o seu rebanho, para o seu povo, para que logo após eu possa fazer a oração. Sim. Isto. E até a água vem lembrar-nos que nós passamos pela morte e ressurreição com Cristo pelas águas do batismo, não é? Porque sem Jesus vir, nós não teríamos direito de ter um lugarzinho lá no céu. Foi Jesus que nos possibilitou isso. Mas Ele nos valoriza e faz a proposta, depende de nós aceitarmos realmente viver com Ele a Páscoa, ressuscitados com Ele. Então, como diz São Paulo, é preciso que nós mergulhemos na água como que afogando, né, morrendo, fazendo morrer os nossos vícios, egoísmos e pecados para termos a vida nova. Então a Páscoa acontecerá para cada uma de quem está aí nos acompanhando através desse programa Momentos de Fé, e que possa ser cada um abençoado por Deus e que a Páscoa possa acontecer, que a ressurreição de Jesus inunde de alegria o ser de cada pessoa que está nos assistindo, os seus familiares, amigos, vizinhos, toda a comunidade, para que cada uma viva a alegria de deixar que Deus inunde o seu ser para transformar com a nova Páscoa, a Páscoa de uma vida de sentido, de uma vida de fé transformadora. Então eu desejo essa Páscoa para todos, todas, e assim viverão e viveremos numa vida renovados por dentro, para externarmos depois na convivência um amor profundo de quem realmente ressuscitou com Jesus. E que a Páscoa, então, seja a ressurreição para uma vida nova, diferenciada e que traga sentido a cada pessoa na caminhada com o Cristo. E que Deus abençoe a todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha. Deus abençoe você e todos os seus. Eu também já quero, desde já, de antemão, desejar uma feliz Páscoa, feliz vida nova em Cristo Jesus ressuscitado para você e todos os seus. Deus Pai de bondade, nós rogamos vossas bênçãos sobre esta água e sobre a água que cada um coloca de junto da TV em sua casa. Peço, Senhor, que cada um seja abençoado, iluminado e fortalecido, e que por meio deste sacramental encontre forças na fé para continuar a caminhada cotidiana, sempre com o coração voltado para vós. Abençoe-nos, Pai, com vossa graça e vossa bênção. E eu peço agora, terminada a nossa prece, ao Senhor Dom José, que abençoe para nós a água, que abençoe o nosso povo. Senhor, que nos desses vida nova através da vida dada por todos nós na vossa morte
e ressurreição, abençoai esta água que está aqui e toda aquela que estiver ao lado do telespectador, para que possa se benzer com ela, indicando a sua vida transformada com a bênção do Cristo, e que Ele abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Mãe caminhará conosco ao longo de toda esta semana, até a ressurreição, e intercedendo nos ajudará a fazer tudo o que o Filho nos disser. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, Mãe do puro amor, Jesus é teu filho, eu também o sou. Mãezinha do céu, vou te consagrar a minha inocência, guarda sem cessar.